E sabe que eu tô. Deixa eu perguntar uma coisa para André aqui, que eu vou trazer um paralelo aqui, como é a cultura um pouco nos Estados Unidos, né? Como a gente tem aí, eu tive aí meus primeiros 42 anos no Brasil e a gente está há 6 anos aqui. Então, um pouquinho a gente já conseguiu enxergar, né, um pouquinho da diferença ali cultural, que eu acho que impacta diretamente nisso que a Andrea falou há pouco tempo, agora há pouco, que foi essa questão: tô conversando, não gostei da forma que foi colocado, e falar: olha, eu não gostei dessa forma que foi falado, isso, por isso, por aquilo. Sabe o que eu acho, André? Aqui de forma geral, aqui nos Estados Unidos, eles têm uma frase que eles usam que é no drama, ou seja, não tem muito drama aqui, né? E a gente sabe que o povo latino tem muito, né? Então, brasileiros, todos os hispanos, né? E alguns europeus aí têm muito drama. É. E esse drama, na minha opinião, ele atrapalha nesse momento aí, por exemplo. Estou tendo uma discussão, não gostei do que for falar, mas eu vou me fazer de vítima, vou fazer um drama aqui e não vou conseguir falar isso abertamente para a pessoa e a pessoa perceber aquilo e ou não me chamar de vítima, que eu estou me vitimizando, ou ficar brava, né? Ou ficar assim, acabar tendo uma discussão séria ali. Eu acho que aqui, facilita mais chegar o povo sabe falar não, não tem aquele drama de: "Ai meu Deus, como é que eu vou falar não?". Não, aqui é não. Você recebe um convite, você não quer aceitar o convite, você fala: "Não, obrigado". Uhum. Muito simples assim, É, eu não acho tem que é. drama. E o povo latino já quer explicar, né: "Não, então você sabe que, olha, eu vou tentar, eu não sei, espera aí, eu vou ver. Olha", tem todo aquele drama para simplesmente falar um Sim. não. Isso Obrigado, reflete, né. não obrigado. Isso reflete nessas relações aí. Como que tá isso? O que você pensa sobre isso, Andréa? Nossa, exatamente. Tem vários exemplos assim que é muito engraçado, que é tipo, a pessoa eu já ouvia também alguma palestra, não lembro, mas muito engraçado, né? Que tipo, entra uma pessoa de fora, né, expatriada ali, numa equipe, e aí, vamos chamar um cara para o aniversário, não vamos chamar, tal, aí né, aquela discussão, aquela angústia do aniversariante, se vai chamar o cara, tal, aí chama o cara para agregar, né, apesar que não tem muito a ver, e o cara fala assim, não vou, É. né, e, meu, por que não, não vou, tipo, não quero, e acabou, né, assim, então, eu acho que tem muito isso e também de falar a verdade, né? Me lembrou, eu tive uma vez, né, que eu fui para os Estados Unidos Uhum. e que é assim, por exemplo, vocês sabem, eu sou uma pessoa com deficiência, né? Então eu uso bengala, tenho muita dificuldade, eu não subo escada, não subo degraus. Atualmente, como eu tenho uma doença degenerativa, ela vai piorando, então eu não subo atualmente nem guia, né? E aí, nos Estados Unidos, uma maravilha, né? Pelo menos onde eu fui. E uma coisa que eu acho muito interessante é que, assim, por exemplo, agora parece porque eu uso bengala e tenho mais dificuldade, mas eu parava o ônibus ou pedia a chave do elevador em alguma loja, não sei o quê, ou, sei lá, um banheiro acessível, e ninguém questionava. É. Por exemplo, que eu estava, você quer furar fila? Você Uhum. quer não sei o quê? E aqui tem muito isso, sabe? Você parte do princípio que a pessoa está mentindo. Então, e aí, assim, em nenhum momento, eu lembro que eu estava muito bem ainda fisicamente, então não parecia que eu tinha alguma coisa, só que eu não conseguia, né? Não tenho força muscular na perna. Então, eu pedia, por exemplo, para o ônibus parar em cima da guia e falava assim, eu tenho, né, uma doença neuromuscular, né? E assim, X, não, você pediu é porque você realmente precisa. Então, isso é muito interessante também, que eu acho. Isso é bonito aqui, essa parte do acreditar. É incrível, você em vários tipos de assuntos. A pessoa chega e pergunta: "Ah, mas, você fez isso?" Ou você
É uma pergunta que a gente do povo latino, você fala assim: "Caramba, eu posso falar não, Às vezes até em né, questão de posso documento. eu posso". Alguns É, documentos, assim, a gente fala: "Mas eles não vão pedir o nosso documento, a nossa identidade, alguma coisa assim?". Não, eles acreditam no que você está falando. Agora, Sim. se pegar numa mentira, não aí já existe era. impunidade. Eu acho que é por isso. É. E eu acho muito interessante. Eu lembro assim que andava e primeiro que eu consegui andar de ônibus, né? E que aqui eu não consigo, né? Então, já era muito bom, embora tenha lugares aqui. Eu estou falando aqui, sei lá, há muitos anos, Uhum. né? Também não quero generalizar, mas assim, eu lembro que eu conseguia muito bem andar de ônibus e não tinha que dar satisfação. E não é assim que a pessoa, o cobrador, ou quando tem o cobrador, vai chegar e vai ser super simpático. Não, o cara tá no job dele, tá na função dele, mas o que é certo, Isso. né? Então, eu acho muito, muito bacana isso, né? A gente tem Sim. todos esses meandros, assim, latinos, mas às vezes, né, melhor não ter e fazer o que é certo, né? Porque senão fica Não, bem, bem pior. e o respeito com a pessoa que tem ou uma deficiência ou qualquer tipo de uma necessidade. É o respeito, você Sim, não trata a pessoa como um coitadinho, né. Eu acho que sim. esse respeito que as pessoas têm É, aqui, o que a gente vê, de acessibilidade, né, é uma coisa incrível. a gente fala muito de senhores, né, de idosos. Idosos, é muito normal a gente ver os idosos que não têm mobilidade, principalmente, acesso a carrinho de compra, elétrico, estacionamento, o respeito. Você sabe, eu queria contar uma coisa aqui que eu Uhum. acho legal para quem não tem essa experiência de Estados Unidos. Uma vez a gente estava conversando com os amigos e essa pessoa, eu não me lembro quem era. Essa pessoa disse assim: "Quando eu entro num estacionamento, eu vou num mercado ou vou numa loja, alguma coisa assim, por mais que tenham vagas de estacionamento mais próximo da entrada, eu não estaciono meu carro ali. Eu sempre busco uma outra vaga". E aí a gente estava querendo entender o porquê. E aí essa pessoa, você lembra disso, amor? Lembro. Essa pessoa falou assim: "Não, porque a gente costuma deixar essas vagas que são mais próximas às portas, para quem realmente tem uma necessidade ou uma dificuldade de mobilidade, para ela poder chegar mais rápido, ou um idoso, ou uma pessoa precisando de um acesso". Aquilo foi tão incrível escutar, né? Eu lembro que ele falou, eu tô tranquilo, eu posso estar caminhando, É, mesmo se está chovendo ou não, posso caminhar uma distância maior, né, e para quem não está podendo, ou quem tem criança, ou quem tem alguma um uma idoso. limitação ou algo do tipo, pode estar Tem uma vaguinha uma ali, vaga né? mais próxima. Eu achei isso e não precisa ser mandatório, isso que é legal. É. Não precisa não precisa ser mandatório, não precisa ter Uma placa, uma uma multa. placa, um Algumas crachá, algumas vagas têm, né, mas não, assim, se não, a mas gente seria tá falando de vagas que não têm mas sinalização, as né. vagas não são de idosos, as Não, vagas são de deficientes isso, físicos, exatamente. somente isso. Então, essa consciência é muito bacana do respeito e de acreditar, realmente. Isso é uma parte da cultura aqui também, que é questão de lei também. Você É, primeiro é, acredita, é considerado. exatamente. É. Exatamente. Isso aí é uma das coisas que eu falo que não sou assim uma Buda, né? Com paciência, por exemplo, para que isso é uma coisa que me tira do sério a pessoa que para errado na vaga, né? Então, isso é uma coisa também que é absurdo, sabe? Essa esperteza, sabe? De, eu vou parar aqui. Tanto é que tinha várias campanhas de vagas específicas para pessoas com deficiência, que a campanha era: essa vaga não é sua nem por um minuto. Porque assim, não é um minutinho. Certo. Peraí, eu já vou ali. Não, você não pode parar aí, né? Então, isso é muito ainda cultural, sabe? Eu ainda moro num país onde muitas vezes tem um cone na vaga de pessoa com deficiência, Por quê? porque precisa. Olha que tristeza, porque outra pessoa vai Não para. parar lá e não precisa.
Mas daí como é que você estaciona? Pois é, exatamente. Então, assim, é porque daí você tem que pedir para alguém. Isso. Mas por que tem o cone? Porque tem gente que não tem nenhuma deficiência que para nessa vaga, né? Então é uma questão, gente, daí a gente vai lá atrás da educação, da cultura. Por exemplo, eu tenho o meu cartão e eu sou autorizada para parar na vaga específica para pessoa com deficiência. E aqui geralmente tem vaga para pessoa com deficiência, vaga para idoso, vaga para gestante. E às vezes só tem, por exemplo, de gestante, que a vaga. Eu não vou parar, porque eu não sou gestante. Eu não estou gestante. Então, e eu não. Daqui a pouco eu posso parar na de idosa, mas ainda não. Então, assim, eu não posso usar aqui. Gente, é óbvio, eu não posso. Então, eu preciso esperar. Né? Então, isso é uma coisa que me machuca ainda, esse desrespeito a essas regras que se todo mundo seguisse, né? Eu estou falando aqui de uma forma muito educada, porque quem para na vaga de pessoa com deficiência, gente, eu quero trucidar. Eu imagino. Eu acho um absurdo, absurdo, absurdo. E eu lembro muito, quando nem tinha muito isso aqui, de nos Estados Unidos, você vê aquele monte de vaga de pessoa com deficiência e ninguém parado lá de forma errada, gente. É bonito de ver, sério. Você vê todos os carros depois, né? Então, Também isso. porque qualquer coisa aqui, qualquer coisinha que você não tá, o cidadão não tá confortável ou se sentiu invadido ou ofendido, ele liga para a polícia. É muito simples. Por exemplo, chegou lá, tem alguém parado na vaga que não poderia, ou que ou se tem um cone ali onde não deveria, por exemplo, ou coisa do tipo, ele Sim. vai pegar o telefone e vai ligar para a polícia. Em pouquíssimos minutos chega um policial. E ele vai resolver muito fácil, porque o policial é muito respeitado aqui. Então, toda a cultura tem todo um conjunto de situações, tem toda uma estrutura que viabiliza e que já faz parte da cultura e da Constituição e das leis que ajudam Exato. um país a ser como ele é hoje. Tem gente que Exato. infringe? Tem, só que paga muito caro por isso, né? Não só financeiramente, mas Não existe é impunidade aqui, cultural, né? praticamente não existe. Então, isso que faz, é bacana, faz essa diferença, né? A gente teve uma vez que a gente foi, a única vez que a gente foi parado por um guarda, né, numa Trânsito. rodovia assim, um guarda de trânsito. Guarda de trânsito não, é um policial, né? Ele não existe uma polícia de trânsito, todo policial, tanto de uma rodovia ou da cidade, ele faz todo o serviço, todo tipo de serviço. E até de buscar o gato na árvore lá, ele faz também. É igual nos filmes mesmo. André, você precisava ver a educação do policial. Aí eu encostei o carro, ele encostou atrás, ele faz toda uma consulta primeiro pela placa do carro. É que eles ligam, né? Eles ligam o giroflex e vêm atrás do nosso carro. É muito bacana, assim, a educação e a forma que eles abordam. E aí, Mas é depois porque de não todas, tinha nada grave, né? nossa, depois de toda essa pesquisa, ele sai do carro dele, aí ele vem, bem devagar assim, ele já vem falando alguma coisa, né? E uma educação assim impressionante. É bacana de se ver. Você não se sente, como é que fala, assim, Persuadido, não. sem segurança psicológica. Não é persuadido. Você Sim, é coado, né? você não se sente, você se sente muito respeitado. Ele te trata com respeito incrível. Ele só vai atacar se você atacar ele. Aí ele vai te Ele atacar. vem preparado, a gente percebe, assim, que eles vêm bem preparado para qualquer coisa. É. Mas aí quando eles percebem, nosso caso ali era excesso de velocidade, e é legal a gente contar, né, porque quando a gente viu o giroflex, o André olhou o velocímetro e falou: "Tomamos uma multa". Primeira vez, depois de 6 anos, é uma história até um dia a gente conta no podcast, né. E aí a gente encostou, depois a gente conta detalhe que é bem bem engraçado. A gente encostou
e ele só deu uma notificação. Mas já que você contou o detalhe, eu quero contar o detalhe. O que aconteceu? Por que ele veio falando? É justamente um trecho de rodovia, assim, que mistura com cidade, sabe, passa no Ai. centro da cidade. Uhum. Então, teve aquela famosa variação de limite de velocidade igual tem no Brasil. Eram 55 milhas, teve um trechinho que baixou para 45 e depois 55 de novo. E aqui existe uma prática, que acho até legal comentar, que normalmente acima de até 5 milhas acima do limite é aceitável. Então, por exemplo, está lá falando 55 milhas, se você tiver até 59 ou 60 milhas por hora, está dentro de um limite aceitável. E eu vinha lá no meu 59, porque o limite era 55, baixou para 45, eu não me atentei, Estava no piloto automático. estava no piloto automático, era de noite, eu não me atentei, um trecho que a gente sempre passou, continuei, aí veio, tanto é que eu achei que não era comigo. A Gabi que falou assim: "Eu acho que é com a gente". Falei: "Caramba, 6 anos aqui, nunca tinha acontecido nada, dirigindo muito". Aí ele chegou explicando isso, ele falou assim: "Senhor, o senhor percebeu que naquela área, assim, assim, assado, naquele trecho, o limite de velocidade baixou, e depois ele sobe de novo, mas teve um trecho que passou e baixou e o senhor continuou na mesma velocidade. Olha Ele já isso, estava seguindo a gente há um tempão. olha isso". Eu falei Nossa, assim: incrível. "Não, não percebi. Desculpe, eu não percebi". E ele falou: "Não, tudo bem, o senhor tem a habilitação e tal?". Aí eu mostrei minha habilitação para ele. Ele voltou para o carro dele, fez toda a verificação que ele tinha que fazer, retornou com um papelzinho branco, assim. Eu falei: "Ai, meu Deus", eu olhei pelo retrovisor e falei: "É uma multa". A multa. Minha primeira multa na América. Aí eu peguei e falei assim pra Gabi: "Ai, ai, ai, vamos lá, tá certo, né, eu tô errado, tá tudo bem, tem que ter algum tipo de, né, de contraponto ali pra quando você faz uma coisa que tá errada. Consciente ou inconsciente, não adianta, né, a lei tá ali, tem que seguir". E aí eu peguei e a hora que ele veio com o papel, ele falou assim, ele já chegou falando: "Isso ainda não é uma multa, isso é só uma advertência pra você. Uhum. Na próxima vez que você for pego, se você fizer a mesma coisa, aí sim você vai receber uma multa, né, e você vai ter que, conversar com o juiz, por exemplo, tudo aqui, se você com uma multa de trânsito, você vai pra corte. Além de ter que pagar, Uhum. você tem que ir pra corte pra dizer por que você fez aquilo. Não é só simplesmente pagar e tá tudo certo. Não, você vai ter que pagar Sim, e sim. vai ter que explicar por quê, né. E às vezes ali no explica na explicação por quê pode até resolver. Então, esse tipo de abordagem, esse tipo de não drama e educação e a comunicação não violenta, está aplicada em tudo isso.